um dos argumentos, eu não quero aqui citar o nome, senão o reverendo vai ficar sensível. Mas é o tio Nico, né, mais conhecido. Ele falou, nós não podemos dar vazão para o continuismo, visto que naquela época as pessoas não precisavam ter fé. A cura acontecia independentemente da fé que elas esposavam. Isso não é verdade. E o primeiro milagre é que Abraão era estéril. Estéril não. A mulher dele era estéril. E ele avançado de idade. Ele sofria de disfunção erétil. E ele já estava com 99 anos e não podia ter filhos. E Deus cura ele da disfunção erétil e cura o ventre de Sara também. Então nós vemos que houve uma cura simultânea, tanto de Abraão, que precisava ser curado da disfunção erétil, porque não adiantava apenas Sara ser curada. Depois nós vemos os milagres seguindo, por exemplo, palavra do conhecimento e palavra de sabedoria, presentes na vida de José. Ao ouvir o sonho de Faraó e dar a interpretação e ainda fazer uma previsão para o futuro daquilo que iria acontecer. Não somente do Faraó, mas também dos 2 presidiários que com ele estavam. Então veja que antes mesmo do derramamento do Espírito, antes mesmo da necessidade de ser realizado um grande milagre lá no Egito, porque eles enfatizam apenas que na época de Moisés, de Josué, período dos juízes, é que tinha um milagre. Mas antes mesmo já tinha milagres. E dizer assim, que porque os milagres não são frequentes, então eles cessaram, isso não é uma verdade. O Senhor Jesus, enfaticamente, ele disse, na época de Elias, havia muitas viúvas, mas ele visitou apenas uma. E ressuscitou o filho dela e solucionou o problema de escassez que havia naquela região. E essa viúva nem sequer era de Israel. Caso de Eliseu. Havia muitos leprosos nos dias de Eliseu. A coisa se repete na história. Se repete. Não significa que eles cessaram. Mas na época de Eliseu, apenas o Naamã foi curado da lepra. Por que não curou todos os leprosos? Visto que mesmo nos dias dele tinha 4 leprosos na porta da cidade. Mas ele curou Naamã, que nem sequer era de Israel, e deixou de curar os 4 que estavam lá na porta da cidade, no capítulo 6 e capítulo 7, que envolve o mesmo contexto de Eliseu. Paulo, que havia um momento da grande influência, da grande propagação dos dons, ele escreve para Timóteo dizendo o seguinte, Timóteo, não beba somente água, mas usa um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas constantes enfermidades. Por que não curou o moço? Aí ele escreve uma outra carta dizendo, eu deixei Trófimo doente em Mileto. Quer dizer, os dons ainda estavam agindo. Estavam, mas não eram essa frequência como é descrito. Mesmo na época de Jesus, ele deixou de realizar muitos milagres na Galileia. E ele diz o porquê? Por causa da incredulidade. Por que ele não... Porque um dos argumentos, eu não quero aqui citar o nome, senão o reverendo vai ficar sensível. Mas é o tio Nico, né, mais conhecido. Ele falou, nós não podemos dar vazão para o continuismo, visto que naquela época as pessoas não precisavam ter fé. A cura acontecia independentemente da fé que elas esposavam. Isso não é verdade. Por que o Senhor Jesus não realizou estas várias curas? Porque não havia fé naquelas pessoas para que elas fossem curadas.